Imagine crescer na mesma casa que Jesus. Não Jesus, a figura religiosa. Não Jesus, a pintura na parede de uma igreja. Não o Jesus sobre o qual as pessoas discutem há 2000 anos. Jesus, seu irmão, aquele que dividia o quarto com você, aquele que ajudava seu pai na carpintaria, aquele que se sentava à sua frente em todas as refeições por 30 anos. Você o viu aprender a andar, você o viu ralar o joelho, você o viu crescer dia após dia, ano após ano, sem fazer absolutamente nada de extraordinário. E então um dia ele se levanta e diz ao mundo que é o Filho de Deus. O que você faria? Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Jesus tinha irmãos. Pelo menos 4. A Bíblia os menciona diretamente. Tiago, José, Simão, Judas. E durante a maior parte do ministério de Jesus, nenhum deles acreditava que ele fosse quem dizia ser. Eles achavam que ele tinha perdido o juízo. Tentaram fazer uma intervenção. Apareceram para levá-lo de volta para casa, porque estavam envergonhados com o que ele dizia. Essas pessoas não eram inimigos, não eram estranhos, eram as pessoas que mais o conheciam no mundo inteiro e achavam que tudo aquilo era uma loucura. Mas algo aconteceu, algo tão poderoso que transformou esses céticos em líderes que moldariam o futuro do cristianismo. Algo que transformou duvidosos em mártires que escolheram a morte em vez de negar o que tinham visto. Essa é a história completa dos irmãos de Jesus. A história que quase ninguém conta. A história de família, dúvida, traição, ressurreição e redenção. E eu te prometo, ao final deste vídeo, você nunca mais lerá os evangelhos da mesma forma. Vamos começar com um fato que surpreende muita gente. Jesus realmente tinha irmãos? A resposta, segundo a Bíblia, é sim, e não está escondida nem é ambígua. Várias passagens os mencionam diretamente. O Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus volta à sua cidade natal, Nazaré, e começa a ensinar na sinagoga. As pessoas que o conheciam desde pequeno ficam impressionadas com sua sabedoria e dizem algo revelador. Este não é o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não estão todas entre nós? 4 irmãos, mencionados explicitamente, e várias irmãs, cujos nomes não conhecemos. Isso não era segredo, não era discutido. As pessoas de Nazaré sabiam que Jesus cresceu em uma casa cheia de irmãos. Agora preciso abordar algo antes de prosseguirmos. Durante 2000 anos, alguns cristãos argumentaram que esses não eram irmãos de verdade. A Igreja Católica ensina que Maria permaneceu virgem por toda a vida. Então, esses irmãos seriam primos, ou talvez filhos de um casamento anterior de José. Outros cristãos interpretam o texto literalmente. Irmãos são irmãos. Não estou aqui para resolver esse debate. O que estou aqui para fazer é contar o que a Bíblia realmente diz sobre esses homens, o que sabemos pela história e por que a história deles é uma das mais dramáticas de todo o Novo Testamento. Porque independente da interpretação que você aceite, uma coisa é absolutamente clara. Esses homens cresceram na mesma casa que Jesus. O conheciam mais intimamente do que quase qualquer pessoa na terra. Se alguém tinha motivos para crer nele, eram eles. E não creram, pelo menos não no início. Mas aqui está o que torna essa história tão poderosa. No fim, esses mesmos céticos estariam liderando a igreja, escrevendo livros da Bíblia e morrendo como mártires em vez de negar o que testemunharam. Como essa transformação aconteceu? É isso que viemos descobrir. Para entender os irmãos de Jesus, precisamos entender como era, de fato, a infância deles, porque não foi como a maioria das pessoas imagina. Jesus nasceu em Belém, durante o reinado do rei Herodes.
Pouco depois do nascimento, a família fugiu para o Egito para escapar do massacre de meninos ordenado por Herodes. Após a morte de Herodes, eles voltaram e se estabeleceram em Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia. E quando digo pequena, quero dizer realmente pequena. A população de Nazaré provavelmente estava entre 200 e 400 pessoas. Todo mundo conhecia todo mundo. Não havia segredos. Se você brigasse com sua esposa, a aldeia inteira saberia antes do jantar. Se seu filho se metesse em encrenca, todos os pais ficariam sabendo antes do pôr do sol. José era carpinteiro, ou mais precisamente, um artesão que trabalhava com madeira e pedra. Era um ofício respeitável, mas não lucrativo. A família pertencia à classe trabalhadora. Confortável o suficiente para sobreviver, mas definitivamente não próspera. A casa provavelmente era pequena, 1 ou 2 cômodos. Piso de terra batida, animais guardados no andar de baixo à noite para aquecer o ambiente. Privacidade praticamente inexistente. Agora imagine esse ambiente e imagine crescer ali ao lado de Jesus. Tiago, o mais velho entre os irmãos mais novos, teria observado Jesus por toda a vida. Teria visto Jesus como um bebê aprendendo a andar. Teria brincado com ele quando eram crianças. Teria trabalhado com ele na adolescência, na carpintaria do pai. Durante 30 anos, Tiago teve um lugar na primeira fila para tudo o que Jesus fazia. E aqui está o detalhe que muitos esquecem. Durante todos esses anos, nada sobrenatural aconteceu. Nada. Jesus não realizou nenhum milagre até cerca dos 30 anos. Não ensinava em público, não reunia seguidores, não dizia ser alguém especial. Por 3 décadas, Jesus era apenas o filho mais velho, o aprendiz do carpinteiro, o rapaz que fazia mesas, consertava telhados e ajudava os vizinhos com obras. Seus irmãos tinham 30 anos de provas de que Jesus era completamente comum. 30 anos vendo-o tomar café da manhã. 30 anos vendo-o cansado depois do trabalho. 30 anos vendo-o fazer absolutamente nada que sugerisse ser mais do que um ser humano normal. E então, um dia, tudo mudou. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus começou seu ministério público por volta dos 30 anos. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado." Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E então voltou para a Galileia e começou a ensinar. A resposta foi imediata e explosiva. Multidões se reuniam onde quer que ele fosse. Milagres aconteciam. Doentes eram curados. Demônios eram expulsos. A notícia se espalhou por toda a região sobre esse mestre de Nazaré que falava com uma autoridade jamais vista. Mas nem todos ficaram impressionados. Jesus voltou a Nazaré, sua cidade natal, o lugar onde todos o conheciam. Ele foi à sinagoga no sábado, como fazia a vida toda. Levantou-se para ler o rolo do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Todo judeu naquela sala sabia o que essa passagem significava. Era uma profecia messiânica. Estava descrevendo o Messias, aquele que eles esperavam há séculos. Jesus enrolou o rolo, entregou-o ao assistente, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. A implicação era devastadora. O favor de Deus não vai automaticamente para aqueles que acham que o merecem. Nem mesmo o próprio povo de Deus pode perceber o que ele está fazendo. As pessoas na sinagoga ficaram furiosas. Aquilo não era apenas ofensivo, era blasfêmia. Expulsaram Jesus da cidade, levaram-no até a beira de um penhasco, com a intenção de jogá-lo lá embaixo e matá-lo.
Mas Jesus passou bem pelo meio da multidão e seguiu seu caminho. Agora imagine ser o irmão dele. Imagine ver essa cena acontecer. Seu irmão mais velho, aquele que você conhece desde sempre, acaba de afirmar ser o Messias diante de toda a cidade. E agora toda a cidade quer matá-lo. O que você faz com isso? O que você sequer diz quando chega em casa naquela noite? O Evangelho de João nos dá uma visão do que os irmãos de Jesus realmente pensavam. E não é bonito. Capítulo 7. A festa dos tabernáculos se aproximava. Era uma das grandes festas judaicas, quando multidões de todo Israel se reuniam em Jerusalém. Os irmãos de Jesus se aproximam dele com uma sugestão. Deixa a Galileia e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém que quer ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. À primeira vista parece um incentivo. Eles o estão encorajando a ampliar sua influência, levar sua mensagem para outras cidades, ir a Jerusalém, onde estão as grandes multidões. Mas então João acrescenta um comentário que muda tudo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Leia isso de novo. Nem mesmo seus próprios irmãos criam nele. Aquilo não era incentivo, era zombaria. Estavam provocando, testando. Pense no subtexto real do que diziam. Se você é mesmo quem diz ser, prove. Vá a Jerusalém para que todos vejam. Pare de se esconder aqui na Galileia com esse grupo de seguidores. Prove ou cale-se. Há amargura nessas palavras. Ressentimento. Talvez inveja. O irmão mais velho recebia toda a atenção. Fazia afirmações ousadas. Reunia seguidores. Causava controvérsias. E eles não acreditavam em nada daquilo. Achavam vergonhoso, achavam que ele tinha enlouquecido e queriam que ele provasse quem era ou fosse desmascarado como um impostor. A resposta de Jesus é fascinante. Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo serve. O mundo não pode odiar vocês, mas me odeia porque eu testemunho que suas obras são más. Vão vocês à festa. Eu não subirei a esta festa, porque ainda não chegou o meu tempo. Ele se recusa a entrar no jogo deles. Não vai se apresentar sob pressão só porque seus irmãos o desafiaram. Seu tempo não é definido por pressão familiar ou expectativa pública. Os irmãos vão para Jerusalém sem ele. E depois, Jesus vai sim à festa, mas vai discretamente, no seu tempo, sem chamar atenção. Essa troca revela algo essencial sobre a dinâmica familiar. Os próprios irmãos de Jesus o desafiavam a provar quem era. Estavam dizendo na prática, não acreditamos em você, mostre-nos. E Jesus recusou. Essa tensão, esse conflito, essa ruptura entre irmãos, era real e estava prestes a piorar. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, registra um dos momentos mais dolorosos de todo o ministério de Jesus. Jesus está numa casa, ensinando. As multidões são tão grandes e exigentes que ele e seus discípulos nem conseguem parar para comer. A notícia se espalha. O movimento cresce. Pessoas vêm de todos os lados para ouvir esse mestre de Nazaré. E então aparece este versículo. Quando seus familiares ouviram isso, saíram para detê-lo, pois diziam, ele está fora de si. Você precisa entender o que isso significa. A família dele ouviu o que Jesus estava fazendo, e a conclusão deles não foi orgulho, não foi apoio, não foi alegria por ver o filho e irmão se tornando conhecido. A conclusão deles foi que ele tinha enlouquecido. Eles foram para contê-lo. Outras traduções dizem prendê-lo ou levá-lo à força. Isso era uma intervenção. A família estava organizando uma intervenção para levar Jesus de volta para casa, para parar aquela loucura antes que fosse longe demais, antes que ele se envergonhasse ainda mais, antes que fosse morto. Pense em quem tomou essa decisão. Maria fazia parte desse grupo.
Os irmãos estavam nesse grupo. As pessoas mais próximas de Jesus olharam para o que ele estava fazendo e concluíram que ele havia perdido a razão. O que foi que eles ouviram para chegarem a essa conclusão? Até aquele momento, Jesus já havia chamado 12 discípulos para segui-lo, já havia expulsado demônios, já havia curado doentes, já havia confrontado os líderes religiosos. Por onde passava, multidões o cercavam. E a resposta da família não foi: "Uau, talvez ele seja mesmo especial." A resposta foi: "Precisamos pará-lo antes que isso fuja do controle." Agora essa cena continua e fica ainda mais intensa. Os mestres da lei, vindos de Jerusalém, chegam. São os especialistas religiosos, as autoridades, e fazem uma acusação devastadora. Ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Agora há dois grupos com duas explicações diferentes para o que Jesus está fazendo. Os líderes religiosos dizem que ele está possuído por demônios. A própria família diz que ele enlouqueceu. Nenhum dos dois grupos acredita que ele é quem diz ser. Jesus responde primeiro aos líderes religiosos, apontando a incoerência lógica da acusação. Por que Satanás expulsaria Satanás? Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. E então vem um dos momentos mais dolorosos dos 4 evangelhos. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém chamá-lo. Eles não entraram. Ficaram do lado de fora e mandaram um recado. Pense nisso. Por que não entraram? Estavam envergonhados de serem vistos com ele em público. Esperavam levá-lo embora discretamente, sem chamar atenção. Tinham medo do que as pessoas pensariam se fossem vistos com ele. Seja qual for o motivo, ficaram do lado de fora. Mandaram um mensageiro. A multidão diz a Jesus: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram." E Jesus responde com palavras que devem ter doído como uma faca: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Ele olhou ao redor, para as pessoas sentadas em círculo à sua volta, as pessoas que tinham vindo ouvi-lo ensinar, as pessoas que começavam a crer nele, e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Ele redefiniu o conceito de família, ali mesmo, diante de todos, não pelo sangue, pela fé. Sua família biológica estava do lado de fora, achando que ele estava louco, tentando levá-lo para casa. E Jesus olhou para desconhecidos que acreditavam nele e disse: "Essas pessoas são minha verdadeira família." Imagine ser Tiago, ou Judas, ou Simão, ou José, parado do lado de fora daquela casa, ouvindo essas palavras ecoarem pela multidão. Seu irmão acabou de te deserdar em público. Acabou de dizer que estranhos que creem nele são mais família do que você. Isso não apenas machuca, isso destrói. E agora o rompimento entre Jesus e seus irmãos estava exposto para todos verem. A tensão não desapareceu. Durante os 3 anos do ministério público de Jesus, seus irmãos permanecem em segundo plano, mas nunca como apoiadores. Às vezes, temos vislumbres deles, mas nunca como discípulos, nunca como crentes, nunca como parte do círculo íntimo. Eles estavam à margem, observando, julgando, duvidando, esperando para ver como tudo aquilo iria terminar. Alguns estudiosos acham que os irmãos estavam esperando Jesus fracassar, esperando que as multidões se voltassem contra ele, esperando que a realidade batesse à porta e o irmão voltasse para casa, admitindo que tinha cometido um erro. Se era isso que estavam esperando, receberam algo muito diferente. Jerusalém, Semana da Páscoa, a semana mais lotada e politicamente carregada de todo o ano. Jesus entrou na cidade montado num jumento, enquanto as multidões agitavam ramos de palmeira e gritavam: "Hosana ao filho de Davi."
foi o cumprimento deliberado de uma profecia messiânica, e todos sabiam disso. Os líderes religiosos ficaram furiosos, as autoridades romanas ficaram nervosas. Jesus foi ao templo e virou as mesas dos cambistas. Chamou o templo de covil de ladrões. Ensinou nos pátios do templo e confrontou publicamente fariseus e saduceus. Tudo estava caminhando para um clímax. A tensão era insuportável. Todos sentiam que algo estava prestes a explodir. Então veio a noite de quinta-feira, a última ceia com seus discípulos, o jardim do Getsêmani, a traição por Judas, a prisão. Depois veio a sexta-feira, os julgamentos diante do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes, as zombarias, as agressões, a coroa de espinhos, e então o Gólgota, a cruz. Onde estavam os irmãos de Jesus? O Evangelho de João nos diz exatamente quem estava aos pés da cruz, vendo Jesus morrer. Maria, sua mãe, a irmã de Maria, Maria Madalena, Maria, esposa de Clopas, e João, o discípulo amado. Sua mãe estava lá. Seus irmãos não. Deixe isso afundar por um instante. A mãe teve coragem de ficar ali, ao pé da cruz, e assistir ao filho primogênito morrer de forma agonizante. Mas Tiago, José, Simão e Judas não estavam em lugar nenhum. Estavam escondidos? Tinham medo de serem presos como associados de Jesus? Ainda achavam que tudo aquilo era um erro e não queriam se envolver? Não sabemos o motivo, mas a ausência deles grita. Então, Jesus fez algo, ainda na cruz, que torna essa ausência ainda mais dolorosa. Em agonia, lutando para respirar, Jesus olhou para sua mãe. Olhou para João, que estava ao lado dela, e disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho." E a João: "Eis aí a tua mãe." A partir daquele momento, João levou Maria para a sua casa. Jesus confiou os cuidados da mãe a João, não a Tiago, não a José, não a Simão, não a Judas, não a nenhum de seus irmãos biológicos, a João, um discípulo que nem sequer era da família. Por quê? Talvez porque João estava presente e eles não. Talvez porque João demonstrou fé, enquanto os irmãos demonstraram dúvida. Talvez Jesus soubesse que João cuidaria de Maria de um jeito que os irmãos céticos não cuidariam. Seja qual for o motivo, Jesus passou por cima de seus próprios irmãos e confiou sua mãe a outro. Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, por volta das 15 horas. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado num túmulo emprestado. Uma pedra foi rolada para fechar a entrada. Guardas romanos foram posicionados para garantir que ninguém mexesse no corpo. E para os irmãos, aquilo deveria ter sido o fim. O irmão mais velho, iludido, tinha finalmente ido longe demais e acabado morto. Era uma tragédia. Mas, em algum nível, talvez eles já esperassem por isso. Não se pode sair por aí dizendo ser o Messias e desafiando a liderança religiosa sem consequências. A história tinha acabado. Eles estavam errados. 3 dias depois, o mundo mudou para sempre. Domingo de manhã, o túmulo estava vazio. A pedra tinha sido removida, o corpo havia sumido. Mulheres que tinham ido ungir o corpo disseram ter visto anjos. Depois disseram ter visto o próprio Jesus, vivo, andando, falando, real. Os discípulos não acreditaram nelas no começo. Parecia absurdo. O luto pregando peças, desejo ilusório, histeria. Mas então, Jesus apareceu a Pedro. Depois, a 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois, aos discípulos reunidos atrás de portas trancadas. Depois, a Tomé, que tinha exigido ver as marcas dos pregos e colocar o dedo nas feridas. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu a centenas de pessoas, comeu com elas, conversou com elas, deixou que o tocassem para provar que não era um fantasma. E em algum momento desses 40 dias, Jesus apareceu a Tiago. Isso não está registrado nos evangelhos. Sabemos disso pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
Paulo lista as aparições após a ressurreição como prova de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Você percebeu? Numa lista de aparições, Paulo menciona especificamente Tiago. Não Tiago, o discípulo, filho de Zebedeu, Tiago, o irmão de Jesus. Por que Paulo mencionaria essa aparição específica? Porque foi importante, porque foi significativa, porque algo aconteceu naquele encontro que mudou tudo. Pense em onde Tiago estava antes daquele momento. Tinha observado Jesus por 30 anos e nunca vira nada de milagroso. Tinha ouvido Jesus afirmar ser o Messias e achava que ele era louco. Tinha feito parte da família que tentou arrastá-lo de volta para casa. Tinha ficado do lado de fora de uma casa, ouvindo Jesus rejeitá-lo publicamente. Tinha estado ausente quando Jesus foi crucificado. Tinha 30 anos de evidências de que Jesus era comum e 3 anos de evidências de que Jesus era iludido. E agora Jesus estava em pé diante dele, vivo. Não sabemos o que disseram um ao outro. A Bíblia não registra a conversa, mas eu daria tudo para ter estado lá. O que você diz ao irmão que achava louco quando ele está diante de você, ressuscitado dos mortos? O que você diz quando percebe que estava errado sobre a coisa mais importante da história? O que você diz quando passou anos zombando, duvidando e rejeitando alguém que, no fim, era exatamente quem dizia ser? Não temos as palavras, mas temos o resultado. Tiago creu. Num instante tudo mudou. O cético virou crente. O que duvidava virou seguidor. O irmão que achava que Jesus estava fora de si, agora sabia que Jesus era o Filho de Deus. E Tiago não foi o único. O livro de Atos, capítulo 1. Jesus havia ascendido ao céu. Os discípulos estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém para orar e esperar o Espírito Santo que Jesus havia prometido. Lucas nos dá uma lista de quem estava naquela sala. Os 11 apóstolos restantes, algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e então esta frase, junto com os seus irmãos. Seus irmãos estavam lá, Tiago, José, Simão, Judas, os homens que não creram durante o ministério de Jesus, os homens que tentaram levá-lo para casa, os homens que não estavam na cruz, os homens que achavam que ele era louco. Agora estavam reunidos com os crentes, orando, esperando, crendo. A ressurreição mudou tudo. O que quer que tenha acontecido quando Jesus apareceu a Tiago teve efeito em toda a família. Todos os irmãos se tornaram crentes. Todos entraram no movimento que haviam desprezado e zombado por 3 anos. Eles passaram de ele está fora de si para orar no cenáculo, esperando o Espírito Santo junto com os apóstolos. Isso é transformação. Esse é o poder de encontrar o Jesus ressuscitado. O que aconteceu em seguida é uma das transições de liderança mais notáveis da história. Em apenas alguns anos, Tiago não era apenas um crente. Ele se tornou o líder de toda a igreja em Jerusalém. Não Pedro, que estivera com Jesus desde o início. Nem João, que esteve presente na cruz. Tiago, o irmão que não acreditava. Quando o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo e eventualmente viajou a Jerusalém para se encontrar com os líderes da igreja, ele menciona especificamente ter se encontrado com Tiago. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve: "Não vi nenhum dos outros apóstolos, apenas Tiago, o irmão do Senhor." Paulo chama Tiago de apóstolo. O homem que antes duvidava agora era contado entre os líderes mais importantes do movimento cristão. À medida que a igreja crescia e se espalhava pelo Império Romano, a autoridade de Tiago só aumentava.
Em Atos capítulo 12, Pedro é milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Sua primeira instrução após escapar: contem isso a Tiago e aos outros irmãos e irmãs. Contem a Tiago, não aos apóstolos. Contem a Tiago especificamente. Era ele quem precisava saber primeiro. Era ele quem comandava as coisas. Em Atos, capítulo 15, a igreja primitiva enfrentou sua primeira grande crise. Alguns cristãos judeus insistiam que os convertidos gentios precisavam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Outros, como Paulo, argumentavam que a fé em Jesus era suficiente. A igreja se reuniu em Jerusalém para resolver a questão. Era um momento decisivo. A resposta determinaria se o cristianismo continuaria sendo uma seita judaica ou se tornaria uma fé global, aberta a todos. Pedro falou. Ele contou como Deus já havia aceitado os gentios por meio de seu ministério. Paulo e Barnabé falaram. Descreveram os milagres que Deus havia feito entre os gentios. Houve muito debate, e então Tiago falou por último, e suas palavras se tornaram o veredito final. Portanto, julgo que não devemos dificultar a vida dos gentios que estão se voltando para Deus. Tiago emitiu a decisão. Tiago determinou a política. Tiago resolveu um dos debates mais importantes da história do cristianismo. O irmão cético havia se tornado a voz de autoridade da igreja. Como Tiago liderou nas 2 décadas seguintes, tudo o que sabemos indica que ele era um homem de devoção extraordinária, quase extrema. O historiador da igreja primitiva, Egésipo, escrevendo no 2º século, descreveu Tiago da seguinte forma: ele era chamado de Tiago o Justo por causa de sua retidão. Não apenas pelos cristãos, mas por todos em Jerusalém. Ele não bebia vinho, não comia carne, só usava linho, nunca lã. Era encontrado com tanta frequência de joelhos em oração que seus joelhos se tornaram duros e calejados, como os de um camelo. Joelhos de camelo, de tanto orar, pense nisso. Ele não era alguém que simplesmente aparecia no domingo e cumpria um ritual. Era um homem consumido pela oração. Um homem que passava horas todos os dias de joelhos no templo, intercedendo pelo povo de Jerusalém. Até os judeus que não seguiam Jesus respeitavam Tiago. Sua piedade era inegável, sua integridade inquestionável. Ele era conhecido em toda a cidade como um homem justo. Foi uma transformação total. O irmão que duvidava agora era mais devoto que quase todos. O irmão que ficava de fora agora estava no centro de tudo. E em algum momento durante sua liderança da igreja de Jerusalém, Tiago escreveu uma carta. Chamamos essa carta de Livro de Tiago. É um dos livros mais práticos e diretos de todo o Novo Testamento. Tiago não gasta muito tempo com teologia. Ele não explica doutrinas complicadas, nem debate detalhes da fé. Ele escreve sobre como viver. Controle sua língua. Não faça acepção de pessoas. Cuide dos órfãos e das viúvas. Não apenas ouça a palavra de Deus. Pratique-a. Fé sem obras é morta. É direto, é confrontador. É quase desconfortável de ler. E tudo faz completo sentido quando se entende quem escreveu aquilo. Tiago havia observado seu irmão Jesus viver uma vida perfeita por 30 anos. Ele tinha visto o que é uma fé autêntica nas situações do dia a dia, na carpintaria, à mesa, nas interações com vizinhos e desconhecidos. Ele também passou anos sendo um hipócrita, anos de práticas religiosas sem fé verdadeira. Anos repetindo rituais, mas sem entender o verdadeiro significado. Quando Tiago escreve "a fé sem obras é morta", ele fala por experiência própria. Ele sabia como era uma fé morta porque já a viveu. Quando Tiago escreve sobre controlar a língua, ele fala como alguém que provavelmente disse coisas horríveis sobre Jesus e se arrependeu profundamente pelo resto da vida. Ele sabia o dano que as palavras podiam causar. Quando Tiago escreve sobre provações que produzem perseverança, ele escreve como alguém que passou pela sua própria provação.
Anos de dúvida, anos de resistência, e então a dolorosa e humilhante realização de que havia estado completamente errado sobre a pessoa mais importante da história. A carta de Tiago é o testemunho de um homem que aprendeu as lições mais difíceis da maneira mais difícil. Tiago liderou a igreja de Jerusalém por cerca de 20 anos. Durante esse tempo, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Paulo fundou igrejas em toda a Ásia Menor e na Grécia. O evangelho chegou até Roma. O que começou como um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém havia se tornado um movimento que acabaria por transformar o mundo. Mas Tiago permaneceu em Jerusalém. Ele ficou no centro, liderando a igreja-mãe, orando pelo povo, ensinando o caminho de Jesus. Ele era respeitado por todos, até mesmo as autoridades judaicas, que se opunham ao cristianismo, não podiam negar sua retidão pessoal. E então, por volta do ano 62 depois de Cristo, tudo chegou ao fim. O governador romano da Judéia, Festo, morreu inesperadamente. Seu substituto, Albino, ainda estava viajando para a região e não havia chegado. Por um breve período, não havia autoridade romana na Judéia. O sumo sacerdote da época era um homem chamado Anano. Ele era jovem, ambicioso, implacável e hostil ao crescimento do movimento cristão. E ele viu uma oportunidade. Sem um governador romano para contê-lo, Anano convocou o Sinédrio e apresentou acusações contra Tiago. O historiador antigo Joséfo, que não era cristão e não tinha motivos para inventar essa história, registrou o que aconteceu. Anano reuniu o Sinédrio dos juízes e levou perante eles o irmão de Jesus, chamado Cristo, de nome Tiago, e alguns outros. E tendo formado uma acusação contra eles como transgressores da lei, entregou-os para serem apedrejados. Tiago foi executado, morto a pedradas por sua fé em seu irmão. Mas outras fontes antigas trazem mais detalhes sobre a história, e os detalhes são impressionantes. Segundo Egésipo, os escribas e fariseus foram até Tiago com um pedido. O movimento cristão estava crescendo. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus. Eles precisavam de alguém com credibilidade para acalmar a situação. Pediram que Tiago subisse ao pináculo do templo durante a Páscoa, quando Jerusalém estava cheia de centenas de milhares de peregrinos de todo o mundo, e declarasse publicamente que Jesus não era o Messias. Eles achavam que Tiago cooperaria. Talvez pensassem que poderiam intimidá-lo, talvez achassem que poderiam negociar com ele, talvez apenas não compreendessem quem ele havia se tornado. Eles estavam tragicamente enganados. Tiago subiu ao ponto mais alto do templo, onde toda a cidade podia vê-lo e ouvi-lo. E em vez de negar Jesus, ele o proclamou. Por que me perguntam sobre o Filho do Homem? Ele está no céu, à direita do grande poder, e virá sobre as nuvens do céu. Os peregrinos abaixo começaram a gritar: Hosana ao Filho de Davi. Os líderes religiosos perceberam que haviam cometido um erro terrível. Em vez de silenciar o movimento cristão, deram-lhe um megafone. Em vez de virar a multidão contra Jesus, criaram uma demonstração pública de fé. Eles ficaram furiosos. Jogaram Tiago do pináculo do templo. A queda tinha pelo menos 30 metros. Deveria tê-lo matado instantaneamente, mas Tiago sobreviveu à queda, quebrado, sangrando, mas vivo. Ele conseguiu se erguer de joelhos, e enquanto reuniam pedras para acabar com ele, Tiago orava. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. As mesmas palavras que Jesus havia orado na cruz. O irmão que havia duvidado morreu com a mesma oração nos lábios que o irmão que o havia salvado. Choveram pedras. Um relato diz que um batedor de tecidos, um homem que processava panos, pegou seu bastão pesado e golpeou Tiago na cabeça, tirando-lhe a vida. Tiago, o justo, estava morto. O cético que se tornou crente. O que duvidava que se tornou líder. O irmão que observou Jesus por 30 anos sem acreditar
e depois deu a vida em vez de negá-lo. Mas Tiago não foi o único irmão que deixou uma marca duradoura no cristianismo. Judas, também chamado de Judas Tadeu, para evitar confusão com Judas Iscariotes, também escreveu uma carta. É um dos livros mais curtos de toda a Bíblia, apenas 25 versículos, mas é incrivelmente poderoso. E a forma como Judas inicia sua carta diz tudo sobre quem ele se tornou. Ele poderia ter se apresentado como o irmão de Jesus. Isso lhe daria credibilidade e autoridade imediatas. Se você está escrevendo uma carta para igrejas e pode dizer, sou irmão de Jesus, por que não faria isso? Mas não foi o que Judas escreveu. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Servo de Jesus Cristo, não irmão de Jesus Cristo. Pense na humildade dessa escolha. Ele cresceu na mesma casa que Jesus. Compartilhou refeições com ele. Tinham a mesma mãe. E ainda assim, Judas escolhe se identificar como servo, não como irmão. Talvez Judas sentisse que havia perdido o direito de reivindicar essa relação por causa de seus anos de incredulidade. Talvez se envergonhasse por ter demorado tanto a enxergar a verdade. Talvez ele tenha entendido que ser irmão biológico não significava nada comparado a ser um servo fiel. Seja qual for o motivo, ele escolheu o título menor, e essa escolha revela um homem profundamente humilhado. A carta de Judas é um forte alerta contra falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja. Ele os descreve com imagens vívidas, quase violentas. Nuvens sem chuva, levadas pelo vento, árvores de outono sem fruto, arrancadas pela raiz e 2 vezes mortas. Ondas bravias do mar, espumando sua própria vergonha. Estrelas errantes, para as quais a mais densa escuridão está reservada para sempre. Isso não é cuidado pastoral gentil, é um homem em guerra contra o engano. E isso faz sentido quando se pensa em quem era Judas. Ele mesmo já havia sido enganado por suas próprias dúvidas, por suas próprias suposições, por sua própria incapacidade de ver o que estava bem diante dele por 30 anos. Ele sabia o quão perigoso era acreditar na coisa errada sobre Jesus. Por isso, quando viu outros levando pessoas ao erro, atacou com tudo o que tinha. A carta termina com uma das mais belas bênçãos da Escritura. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem culpa e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. O irmão que havia tropeçado por anos escreveu sobre um Deus que podia impedir outros de tropeçar. O homem que havia caído escreveu sobre estar de pé, sem culpa, diante da presença de Deus. Isso não é teologia, isso é testemunho. E quanto aos outros 2 irmãos, José e Simão, a resposta honesta é que não sabemos muito. Eles são mencionados nos evangelhos ao lado de Tiago e Judas. Estavam naquela sala no andar superior em Atos capítulo 1, orando com os discípulos após a ascensão de Jesus. Fora isso, a Bíblia permanece em silêncio sobre eles especificamente. Algumas tradições da igreja sugerem que se envolveram em missões. Outras sugerem que foram martirizados por sua fé. Eusébio, um historiador da igreja primitiva, menciona netos de Judas sendo levados diante do imperador romano Domiciano e interrogados sobre sua fé. A família de Jesus continuou importante na igreja primitiva por gerações. Mas o que sabemos com certeza sobre José e Simão é isto: eles estavam na sala do andar superior. Tornaram-se crentes. Estavam orando ao lado dos apóstolos, esperando pelo Espírito Santo. Quaisquer dúvidas que eles tenham alimentado durante o ministério de Jesus, essas dúvidas morreram quando Jesus ressuscitou.
Eles passaram de membros da família que tentaram levar Jesus para casa porque achavam que ele estava fora de si, para membros da família da fé que espalharia sua mensagem até os confins da terra. Mas a história da família de Jesus não termina aí. Cerca de 30 anos após o martírio de Tiago, algo notável aconteceu em Roma. O imperador na época era Domiciano. Ele era paranoico, brutal e obcecado em eliminar qualquer ameaça ao seu poder. E ele ouviu rumores que o preocupavam. Havia descendentes do rei Davi ainda vivos, pessoas com uma ligação à linhagem real, pessoas que seguiam um rei chamado Jesus. Domiciano viu isso como uma ameaça política. Ordenou uma busca por qualquer membro sobrevivente da família de Jesus. Encontraram 2 homens, netos de Judas, o irmão de Jesus, aquele que havia escrito aquela carta curta e feroz de que falamos. Esses 2 homens foram presos e levados diante do próprio imperador. Pense nessa cena. O homem mais poderoso do mundo, sentado em um trono em Roma, cercado de guardas e conselheiros. E diante dele, 2 homens cujo tio era Jesus de Nazaré. Domiciano olhou para eles e perguntou sobre sua linhagem. Eles confirmaram. Sim, eram descendentes de Davi. Sim, eram parentes de Jesus. Então Domiciano perguntou sobre seus bens. Queria saber se eram ricos, se tinham recursos para financiar uma rebelião. Os 2 homens mostraram-lhe as mãos. Calejadas, ásperas, rachadas por anos de trabalho manual. Explicaram que possuíam apenas um pequeno pedaço de terra, cerca de 16 hectares. Eles mesmos a cultivavam para pagar os impostos e alimentar suas famílias. Era só isso, sem riqueza, sem exército, sem ambições políticas. Domiciano perguntou sobre esse reino em que acreditavam, o reino de Jesus. E aqui está o que disseram ao imperador de Roma: o reino de Cristo não é deste mundo. Não é um reino político, não é uma ameaça militar. Ele será estabelecido no fim dos tempos, quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. Domiciano olhou para aqueles 2 lavradores marcados pelo tempo. Olhou para suas mãos calejadas. Ouviu sua fala sobre um reino espiritual e um julgamento futuro. E os deixou ir. Despediu-os com desprezo. Não eram uma ameaça. Eram apenas camponeses com crenças estranhas. Mas eis o que Domiciano não percebeu. Aqueles 2 lavradores voltaram para casa e continuaram liderando suas igrejas locais. Segundo o historiador Eusébio, foram líderes respeitados na comunidade cristã pelo resto da vida. O imperador de Roma convocou a família de Jesus, esperando encontrar rebeldes e revolucionários. Encontrou agricultores que falavam sobre perdão e um julgamento por vir. E isso, de certa forma, é o desfecho perfeito da história dos irmãos de Jesus. 3 gerações depois, a família continuava fiel, continuava seguindo, continuava liderando. Tiago havia morrido nos degraus do templo. Judas havia escrito sua carta e partido, mas seus descendentes mantiveram a fé viva. Os irmãos que não acreditavam haviam se tornado uma família que ninguém podia deter. Agora quero dar um passo atrás e mostrar a você o arco completo dessa história, porque é quase dramática demais para ser verdade. 4 irmãos, no mínimo, mais irmãs. Uma casa cheia crescendo juntos em Nazaré. Por 30 anos, a vida é comum. Jesus trabalha como carpinteiro. Seus irmãos trabalham ao lado dele. Nada sugere que fossem algo além de uma família judaica comum da classe trabalhadora. Então Jesus faz 30 anos e tudo muda. Ele afirma ser o Messias, realiza milagres, reúne seguidores, enfrenta as autoridades religiosas. Seus irmãos não acreditam nele, acham que ele perdeu o juízo, tentam levá-lo para casa, desafiam-no a se provar, zombam dele. Jesus redefine a família. Quem faz a vontade de Deus é seu irmão, sua mãe e sua irmã.
Os irmãos biológicos estão do lado de fora, excluídos. Durante 3 anos, os irmãos ficam à margem, observando, duvidando, esperando que tudo aquilo acabe. E tudo termina numa cruz. Jesus é preso, torturado e crucificado. Seus irmãos estão ausentes. O ceticismo deles parece justificado. O irmão louco finalmente foi longe demais. E então, 3 dias depois, Jesus ressuscita dos mortos. Ele aparece para centenas de pessoas durante 40 dias. Ele aparece especificamente para Tiago. Tudo muda. Os irmãos que não acreditavam se tornam crentes. Estão no cenáculo no Pentecostes. Recebem o Espírito Santo junto com todos os outros. Tiago se torna o líder da igreja de Jerusalém. Não Pedro, não João, mas Tiago. Ele lidera por 20 anos. Escreve uma carta que se torna parte do Novo Testamento. Morre como mártir, orando por seus assassinos com as mesmas palavras que Jesus usou na cruz. Judas escreve uma carta. Ela também se torna parte do Novo Testamento. Os irmãos que conheciam melhor Jesus e que menos acreditavam nele se tornaram pilares da fé. Por que essa história importa? Porque passei 40 minutos contando isso a você. Porque ela destrói todas as desculpas para não acreditar. Pense na posição dos irmãos. Eles tinham todos os motivos para rejeitar Jesus. Eles o conheciam bem demais, viram-no crescer, viram-no viver de forma comum por 30 anos. A familiaridade gerou desprezo, mas essa familiaridade não os desqualificou da fé. Quando finalmente encontraram o Jesus ressuscitado, eles creram. E o fato de terem crido tarde não os desqualificou da liderança. Tiago se tornou o líder da igreja. Judas escreveu parte das Escrituras. Se você tem sido cético por anos, você não está desqualificado. Se zombou de crentes, você não está desqualificado. Se ficou de fora, enquanto todos os outros pareciam viver algo verdadeiro, você não está desqualificado. Os irmãos de Jesus provam que nunca é tarde demais. Mas aqui está o que realmente me impressiona nessa história. Tiago não foi convencido por argumentos. Não foi persuadido por milagres que ouviu contar. Não foi tocado pelas multidões nem pela empolgação. Ele foi transformado por um encontro pessoal com o Jesus ressuscitado. Ele teve que ver com os próprios olhos. Teve que ficar diante do irmão, vivo depois de ter morrido, e perceber que tudo o que acreditou por 30 anos estava errado. Esse encontro mudou tudo, e acho que esse é o ponto. Você pode ter crescido na igreja, pode conhecer todas as histórias da Bíblia, pode estar familiarizado com todos os conceitos e termos religiosos, mas familiaridade não é fé. Os irmãos eram mais familiares com Jesus do que qualquer um de nós jamais será. Eles moraram com ele, comeram com ele, trabalharam com ele. E isso não foi suficiente. Eles ainda não acreditavam. Fé não é conhecimento, fé não é familiaridade. Fé não é atividade religiosa. Fé é encontro. Fé é olhar para a evidência e dizer: Tu és o Senhor. Os irmãos finalmente fizeram isso, mas foi preciso uma ressurreição para levá-los até lá. É aqui que quero deixar você. Tiago e Judas passaram anos duvidando do irmão. Achavam que ele era louco, sentiam vergonha dele, queriam levá-lo para casa e acabar com aquela loucura. E quando finalmente creram, não se tornaram seguidores casuais, não ficaram em cima do muro, não mantiveram um pé em cada mundo. Eles se entregaram por completo. Tiago liderou a igreja. Passou tantas horas em oração que seus joelhos se tornaram como os de um camelo. Morreu nos degraus do templo em vez de negar aquilo que sabia ser verdade. Judas escreveu com ferocidade contra qualquer um que levasse as pessoas para longe da verdade. Ele mesmo tinha sido enganado por suas dúvidas por tempo demais. Não deixaria outros cometerem o mesmo erro. Ambos os irmãos deixaram cartas que têm guiado os crentes há 2000 anos.
A história deles é uma história de segundas chances, de transformação, de dúvida que se torna uma fé tão forte que estariam dispostos a morrer por ela. Talvez você seja um cético, talvez tenha assistido tudo de fora, enquanto outras pessoas pareciam viver algo verdadeiro. Talvez você seja aquele que ficou do lado de fora, de braços cruzados, esperando uma prova. A história dos irmãos de Jesus mostra que não é tarde demais. Eles passaram de "ele está fora de si" para "ele é o Filho de Deus", da zombaria ao martírio, de quem estava de fora à liderança da igreja. Se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um, até com você. Se este vídeo te impactou, preciso que faça uma coisa. Não apenas clique para o próximo vídeo, tire 1 segundo. Aperte em inscrever-se se quiser mais conteúdos como este. A gente aprofunda histórias bíblicas que a maioria nunca ouviu de verdade. Deixe um comentário e me diga qual história você quer que eu conte a seguir. Eu leio cada um. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que tem duvidado, alguém que ficou de fora, alguém que acha que já foi cético por tempo demais, envie este vídeo para essa pessoa. A história dos irmãos de Jesus pode ser exatamente o que ela precisa. Nos vemos no próximo vídeo.